Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala Doutor, o nosso habitual encontro das noites de quartas-feiras e também das tardes de sábado. Noites de quarta-feira, dia de programa ao vivo. Tardes de sábado, dia de reprise. Então, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde para você que é de boa tarde. A gente vive momentos interessantes no nosso país, né? Como estamos vivendo época de terríveis mudanças e, infelizmente, de catástrofes também, além das naturais, as catástrofes em razão da tecnologia. Tudo isso nos faz meditar um pouco acerca dos cuidados que temos que ter para que a gente possa levar uma vida tranquila, serena, saudável. E por falar em levar vida tranquila, serena e saudável, você tem pensado bem em cuidar de sua saúde, né? Para levar essa vida tranquila, serena e saudável, você tem que ter mente sana em corpore sano, uma boa mente num corpo saudável. E por falar em corpo saudável, você já parou para pensar que aquela dorzinha que está te atingindo, um rangidozinho, principalmente para quem está na casa dos enta, pode ser algum problema relacionado a reumatismo? Já ouviu falar? Sabe o que é reumatismo? A quantidade de doenças que estão relacionadas ao reumatismo? Gente. Não pensa que reumatismo é doença só de velho, não, tá? Hoje nós vamos desmistificar este assunto aqui no programa Fala Doutor. Eu tenho a grata satisfação de receber aqui no programa duas profissionais da área, duas médicas especializadas em reumatologia, me desculpe. São as reumatologistas, a doutora Isabela Ferreira Costa e a doutora Michele Alencar, que estão aqui no programa Fala Doutor de hoje, para poder brindar a você, telespectador, com aulas maravilhosas sobre este tema específico que há muito a gente não aborda aqui no programa Fala Doutor, tá? E você vai ficar curioso. Você que está aí na sua casa agora, chama a mamãe, chama o papai, chama o vovô, liga assim, liga lá na TV Gerais no Fala Doutor, que tem médica reumatologista lá hoje. E a consulta com o reumatologista está difícil, né? Então você vai fazer uma consultinha de graça aqui hoje, ao vivo, na TV Gerais. Doutora Isabela, boa noite, um prazer tê-la conosco no programa Fala Doutor. Doutora Michele, boa noite. Boa noite. Um prazer. Bem, esta área é uma área que vocês tratam uma pá de doenças, não é isso, doutora? Exatamente. A reumatologia, a gente pensa logo em reumatismo, né? Agora, reumatismo não é aquela dorzinha que senta na junta só não, né? Não, a palavra reumatismo em si, ela engloba um grupo de doenças, na verdade, mais de 100 patologias médicas. Mais de 100? Mais de 100 patologias e que a gente chama de maneira genérica, no dia a dia, como reumatismo. Sim. O reumatologista em si, ele não usa muito esse termo, porque sempre a gente fala da doença. Então, toda vez que um paciente fala, eu tenho reumatismo, a gente sempre vai perguntar qual é a sua doença. Uhum. Então, quer dizer que, antigamente, muito se falava isso, fulano teve reumatismo no sangue. Hoje, então, já não é reumatismo no sangue, tem outro nome. Exatamente. O reumatismo no sangue, que era dito nessa época, foi a febre reumática, uma doença muito comum, né? E por que ela era chamada de reumatismo no sangue? Porque ela positivava uma cascata de fatores inflamatórios que a gente consegue medir, a gente afere a nível sérico, que é o quê? Colhe o sangue e descobre a doença. Então, pegou esse nome popular, né, de reumatismo no sangue. Doutora, vamos lá. Primeiro, já disse que reumatismo comporta mais de 100 doenças, mais ou menos, né? Exato. O pessoal falava antigamente, reumatismo é uma bactéria que dá no sangue. O que na realidade é o reumatismo e depois vem essas outras todas complicações? Para a gente entender um pouco melhor. Exato. Essa parte histórica, né, que eu até gosto também, é o seguinte, acreditava-se no início que era uma bactéria ou um vírus, ou seja, um agente infeccioso. Sim. Que estava causando aquela inflamação. Nós sabemos hoje muito bem que temos artrites inflamatórias e infecciosas. Então, a gente tem sim, às vezes, uma bactéria como o gonococo fazendo uma artrite em joelho. Sim. Mas a gente sabe hoje que essa parte autoimune é muito mais importante. Então, isso é uma reação do próprio corpo contra ele mesmo, gerando diversos tipos de doenças.
Então, essa parte que é uma bactéria, nem sempre. Existem reumatismos, sim, causados por bactérias e vírus, são os reativos, mas eles são a menor parte. A maior parte é a autoimunidade mesmo. Certo. Bem, você pode ligar participando, né, do nosso programa através dos nossos telefones 3221-9498 ou 3216-6385. Ao ligar, participando, você vai concorrer ao kit de brindes da Drogaria Minas Brasil, que hoje nos oferta uma necessaire e um sabonete líquido, tá? Tá aí no vídeo para você. Ligue e participe. Ao final do programa, a gente faz o sorteio destes brindes da Drogaria Minas Brasil. Eu converso hoje com as médicas reumatologistas, doutora Isabela Ferreira Costa e doutora Michele Alencar. Doutora, o reumatismo é uma doença que... Eu já estou aprendendo que o reumatismo não é só uma doença, né? Mas as doenças reumáticas, aí está certo o termo? Certíssimo. As doenças reumáticas, elas atingem as pessoas a partir de determinada idade, ou seja, quando passa dos 40, dos 50, é uma doença mais senil ou atinge a todos de forma indistintamente? Aí nós vamos, então, ter um espectro de doenças que podem atingir desde lactentes, recém-nascidos, até pacientes idosos. Por que todo mundo acha que o reumatismo é uma doença senil, ou seja, da terceira idade? Porque ela é muito mais comum. 80% talvez dos idosos vão apresentar algum tipo de reumatismo, que seria qual? A osteoartrite, uma doença degenerativa. Porém, é muito comum no jovem as autoimunidades. Então, a artrite reumatoide, o lúpus, a espondilite são doenças preferencialmente de jovens. Agora, pode continuar. Não sempre, né? Mas assim, então por isso que a gente diz, pode afetar qualquer idade? Sim. Ela pode atingir qualquer faixa etária. Agora, reumatismo em criança. Aliás, doença reumática em criança. Isso. Qual é a que preocupa mais? Qual é a que acomete mais a criança? A febre reumática é muito comum. Muito comum, né? E a artrite idiopática juvenil também é outra doença. Artrite? Idiopática juvenil. Tem um nome mais simples para as pessoas que estão em casa? É como se fosse a reumatoide do adulto, mas a gente sempre vai chamar de artrite juvenil. Certo. Sabe por que a gente chama de idiopática? Porque nem todos os fatores causais estão tão bem elucidados, então a gente trocou o nome dela. Antes ela era chamada de reumatoide juvenil, então agora trocou para idiopática juvenil. Doutora, eu gosto sempre de lembrar dos tratamentos mais antigos em comparação com os tratamentos mais modernos, que antigamente era realmente uma verdadeira tortura. Verdade. Hoje em dia, claro, com o avanço da medicina, avanço dos fármacos também, enfim, toda a tecnologia que circunda o mundo em todos os sentidos, a gente percebe que os tratamentos são menos agressivos, menos dolorosos. Eu, por exemplo, na infância tive esse problema aí do reumatismo no sangue, na infância, que hoje é a febre reumática, né? Exato. Eu lembro que eu tomava benzetacil, doutora. Pensa bem. Para quem já tomou, sabe, não é? Eu acho que não tem injeção que dói mais no mundo, né? Te deixa sem conseguir até andar, às vezes, né? Bem, enfim, hoje, é esse ainda o tratamento ou as coisas são mais brandas, não dói tanto, a mãe não precisa ter aquele medo, opa, meu filho vai ter que tomar benzetacil? Infelizmente, do ponto de vista de febre reumática, o tratamento continua o mesmo. É o mesmo? O mesmo. Ele é um protocolo seguido há muito tempo e funcionou muito bem por causa da bactéria que é sensível à benzetacil. Então, ela resolve bem. Nós temos opções para pacientes que têm alergias, né? São drogas da mesma família, mas realmente a benzetacil tem uma ampla resposta. Então vai sofrer mesmo, né? Infelizmente, porque a lesão cardíaca, que é a consequência quando o paciente não usa essa medicação, é o que nós tememos. Então, por isso que os médicos usaram, talvez até indiscriminada, porque nem sempre temos especialistas, como você colocou bem, o reumato é uma área rara, nós temos poucos profissionais, não só em Montes Claros, mas no Brasil e no mundo, né? É uma especialidade nova. Então, a gente temia muito a lesão reumática. Mas do ponto de vista de artrite reumatoide, por exemplo, que é uma doença que afeta 1% da população geral, aí sim, a medicina caminhou muito. Por quê? Porque ela pode causar deformidades, então ela foi amplamente estudada e do ponto de vista científico deu um salto realmente. A gente tinha apenas drogas modificadoras e hoje nós temos tratamentos extremamente eficazes, potentes e com poucos efeitos colaterais. Então, a gente pode oferecer para o paciente esse novo cenário. Agora, então, vamos embora ver, doutora, o que é isso aí?
Artrite reumatoide, a gente sempre ouve muito dizer, é uma doença, me parece que muito prevalente, porque volta e meia você ouve reunião de família, as pessoas conversando, quando o assunto, a baila, vem a ser doença, que fulano está com artrite reumatoide. O que é artrite reumatoide, doutora? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória, crônica, autoimune, que escolhe mulheres entre quinta e sétima década, então ela vai escolher mulheres aí de 50, 60 anos, tá? 70 também, numa porcentagem menor, mais mulheres. Não, mais mulheres, tá? Temos também uma porcentagem menor, mas os homens podem ser acometidos. E qual é o grande problema dela? Ela é crônica e é progressiva. Ela progride. Então, se eu der tempo para essa doença, é o momento que a gente vai prejudicar o paciente. Como? Deformando, lesões irreversíveis, osteoarticulares, tendões. Então, por isso é nosso foco, porque ela pode deformar e atinge 1% da população. Agora, vamos lá. Qual que é o sintoma da doença, doutora? Para que alguém que esteja assistindo agora o programa possa imaginar que seja esse o problema, mesmo que não seja, mas que desperte o interesse em procurar um especialista. Exatamente, essa palavra que você usou, desperte o interesse. Por quê? Realmente é uma doença inflamatória que vai dar inicialmente dor, ela traz também calor, que é você ver que a junta do paciente fica quente, ela fica como que vermelha, a gente fala de hiperemia, fica ruborizada, como se a pele estivesse irritada. Ela causa também uma certa rigidez matinal, que é você acordar... Rigidez matinal. Matinal, pela sempre, manhã, então... sempre pela manhã. Toda doença inflamatória, ela vai prejudicar o paciente ao acordar. Então, ele vai ter dificuldade de escovar os dentes, ele vai ter limitação funcional. Então, ela acorda, quer passar um café, geralmente é uma senhora, vai preparar ali alguma coisa em casa, ela tem dificuldade para essas atividades. Então, esse sinal de alerta. Mudou a função, dói, a junta está rígida, está quente, você observou, está diferente do habitual, é a possibilidade que você tem de ter artrite reumatoide, tá? Então, por que a gente preocupa? Fazer exames precoces, nós precisamos ver esse paciente, idealmente, no segundo mês de sintomas. Até o terceiro mês, a gente pode oferecer uma terapêutica muito mais eficaz. E o principal é evitar essa progressão, esse agravamento, essa deformidade. Agora, são todas as juntas, doutora? Ela gosta muito de mãos, pés, joelhos, tá? E ela tem uma simetria. Foi boa essa pergunta para a gente lembrar que ela gosta de pegar essa mão e no mesmo local da outra. A simetria não é em 100% dos casos, mas o paciente que percebe que esse joelho dói e esse também é um fator de alerta também para nós. Então, daqui a pouco a senhora vai explicar para a gente a diferença entre a artrite reumatoide e a gota. Ótimo, né? Você. A pessoa pode estar, às vezes, com gota e achando que é uma artrite reumatoide ou o inverso, né? 3221-9498, 3216-6385 são os telefones da TV Gerais para você ligar participando do nosso programa, mandando a sua pergunta para as nossas entrevistadas da noite, as doutoras Isabela e Michele, que são médicas reumatologistas. A gente volta já, daqui a pouquinho, após o intervalo. Aguarde. De volta com o programa Fala Doutor. Hoje estamos falando aqui sobre reumatismo, reumatologia, essa área tão importante da medicina, né? Que tem doenças muito conhecidas e que às vezes as pessoas têm o sintoma, acham que é algo e é outra coisa. Engraçado, doutoras. O pessoal fala, né, que antigamente a gente ia no médico para saber qual doença que tinha, né? E hoje a gente tem que saber qual doença que tem para poder procurar o médico. Isso é a grande gama de especialistas, né, que tem. E como a coisa não está fácil financeiramente, né, você vai num médico para depois falar, não é comigo, não é com outro. Né? Então, se você assistir a este programa, você vai aprender um pouquinho, tem uma noção razoável, muito vaga, mas você não vai bater na porta errada, né? Dizem que todo homem tem que saber, no mínimo, um pouco de teologia para cuidar do espírito, medicina para cuidar da saúde e direito para cuidar dos negócios, né? Então, aqui é uma oportunidade para cuidar da saúde, né, Felipe? Doutora, artrite e osteoartrite, ou a famosa artrose, né? Tudo começa com artrite, artrose. Está ligado a osso? Sim.
Está ligado ao osso, né? Na verdade, está ligado à articulação. Articulação. Né? Comprometimento articular. Certo. E não comprometimento ósseo. Aham. O comprometimento ósseo, a doença mais clássica que envolve comprometimento ósseo é a osteoporose. Né? Que o pessoal daqui a pouco confunde falar... muito osteoporose com osteoartrite. Né? Geralmente as pessoas se referem à osteoporose como osteoartrite. Osteoartrite. Né? E é bem diferente também da artrite reumatoide. A artrite reumatoide e a osteoartrite compromete a articulação. Né? No caso da artrite reumatoide, é o comprometimento da sinóvia, né? Que é o tecido que cobre essa articulação, que nutre a articulação. Sim. E a osteoartrite, ela compromete a própria cartilagem articular mesmo, né? O colágeno. Todas as articulações, doutora? As articulações mais comumente comprometidas pela osteoartrite, a osteoartrite ela comete 30% da população. Nossa, muito, hein? Com 80 anos de idade, quase 90% das pessoas vão ter osteoartrite. Qual que é a diferença? Quais pacientes que vão procurar um reumatologista por osteoartrite? São aqueles pacientes que são sintomáticos. A minoria, geralmente 30%, é sintomática. Né? Sim, é uma doença degenerativa, mas ela tem um componente, hoje os estudos mostram que ela tem um componente inflamatório também, bem leve, mas tem esse componente inflamatório, né? Que às vezes a osteoartrite é caracterizada por aqueles períodos, aqueles picos de inflamação. E o tratamento, né? aliás, as articulações que geralmente mais comprometidas são joelho, mãos, coluna, né? E quadril. A gente está falando de osteoartrite primária, que é aquela degenerativa, que não origina de nenhuma doença inflamatória. Porque, com o tempo, a própria artrite reumatoide vai gerar osteoartrite, que a gente chama de osteoartrite secundária. Então, gera outra. No caso da artrite reumatoide. Mas a gente chama secundária a uma doença inflamatória. No caso da osteoartrite primária, que é a que acomete 30% da população a partir dos 40 anos e pode chegar até 90% a partir dos 80 anos. Então, eu já estou na faixa de risco, né? Todos nós, né? Todos vocês nós. Não. Essa doença é uma doença degenerativa. Então, a gente tem a faixa de corte, né? Porque a gente sabe que a artrite reumatoide, como ela é inflamatória, ela pode cometer até crianças, né? Mas seria a artrite juvenil, né? Característico da juvenil. Mas compromete pessoas com 20 anos e tudo. E a osteoartrite, a partir dos 40 anos, tem que ter 40 anos para ter osteoartrite. Né? Que bom, hein? Passar dos 40 para ter osteoartrite. Filipinho está querendo passar dos 40. Né? Agora, doutora, o sintoma dessa doença, bem clássico. É a artralgia. Estou com isso. A doutora Isabela falou anteriormente que a artrite reumatoide é o quê? Qual é a característica? A característica da dor inflamatória, aquela dor que a pessoa acorda e está com dor, está com rigidez nas mãos. Né? A osteoartrite ela tem uma leve rigidez matinal. Às vezes, a rigidez da matinal que a gente tem da artrite reumatoide ela pode durar 2, 3 horas, dependendo do grau de inflamação, até a manhã inteira. É muito parecido, né, o sintoma? Mas, não. A rigidez matinal da osteoartrite, ela dura 10 minutos, 15 minutos. A pessoa amanhece com a mão um pouquinho dura, já começa a fazer as atividades, opa, já melhorou. Né? E qual que é a característica? É o ritmo mecânico. Né? A pessoa vai sentir dor, o paciente vai sentir dor durante os afazeres dele. Né? O ato de caminhar vai fazer o joelho dele doer. Né? O ato de fazer pequenos movimentos com a mão, digitação, costurar, bordar, só vai fazer puxa a mão o microfone doer. Um pouquinho mais para perto da boca. Isso. Vai fazer doer, entendeu? Então, a gente chama ritmo mecânico, é diferente do inflamatório da artrite reumatoide. Sei. Agora, vamos para o principal. Está doente? Tá. Detectou o problema? Sim. E o tratamento, doutoras? O tratamento em si, ele é extremamente amplo, né? E agora a gente pode, assim, ter, na medicina moderna, um tratamento chamado biológico ou imunobiológico, né? Sim. Nós temos atualmente em Montes Claros um centro de infusão para tratamento dessas patologias graves, autoimunes, inflamatórias, crônicas e principalmente
com potencial deformante. Centro de infusão. O que é isso, centro de infusão? O centro de infusão é um local especializado em receber esse doente e tratá-lo da maneira mais, digamos, eficaz. Essa é a palavra, né? Nós temos drogas modernas que impedem a deformidade. Então, nossa grande, assim, alegria nesse sentido é poder oferecer o melhor para o paciente e saber que a gente vai abortar um risco que ele tem de deformidade. Hoje a medicina traz essa segurança para o médico poder dizer, olha, sua artrite ela é potencialmente deformante, mas você não corre risco algum. E nós vamos ter drogas para oferecer de maneira potente. Agora, qual tipo de deformidade que causa, doutora? Principalmente as mãos, sabe? É porque a mão é uma... Ela vai... Exatamente, ela pode ter várias deformidades, por exemplo, o desvio ulnar, os dedos em martelo, dedo em botoeira. Por que a gente está muito focado sempre na mão? Porque a mão a gente usa muito. Se a gente deforma um pé, você coloca um sapato adequado, você consegue continuar seu dia a dia. Disfarçar um pouco, né? Exato. E a mão não. A mão ela é tão importante na reumatologia por isso. Mas tem pacientes com deformidades graves, encosto femoral, com prótese articular, usando aí risco, né? Porque as cirurgias são grandes. E usando prótese, paciente usando muleta. Então, todas as articulações estão propensas a isso. Cada paciente vai ter uma inclinação maior de fazer uma deformidade em joelho, outro em mão. Gota é também uma doença que o reumatologista trata? Sim, nós também cuidamos da gota, apesar dela não estar dentro desse espectro de doenças autoimunes. Ela é inflamatória, é crônica, mas vai ter aí um padrão já de influência familiar. Vai ter muito a ver com dieta. Causa muita deformidade, né? Também. E ela é uma doença metabólica, porque ela vai mexer no ácido úrico, sabe? Ela não engloba nessa classe de medicações novas, mas é uma doença inflamatória também. Agora, doutora, vamos falar daqui a pouco mais um pouquinho sobre o tratamento, mas uma doença também que eu sei que é o reumatologista que trata, que acompanha o paciente, é lúpus. Sim. Lúpus eritematoso. Engraçado. E o nome, a doutora vai falar para a gente, mas eu já tive a curiosidade de ler um pouco sobre essa doença. O nome lúpus é porque parece que causa uma deformidade tão grande, principalmente na mulher, que o rosto vai ficando parecendo com o rosto de um lobo, não é isso? Exatamente. Estica até... É isso mesmo, doutora? A palavra lúpus significa lobo, porque dá justamente aquela aparência do rache, ele é um pouco inclinado para essa região. Então, por isso que você olha para o paciente e pensa o que ele acabou de dizer. Esse rache malar é o eritema malar, essa parte avermelhada, descamativa, e é chamado de sistêmico quando ele vai acometer órgãos nobres, pulmão, coração, rim, é muito comumente acometido, e sistema nervoso central. São as 4 grandes preocupações do médico. Por quê? O lúpus é uma doença que gosta de mulheres jovens, em fase reprodutiva, Safado, hein? influência hormonal, e faz um estrago muito grande, porque a gente nunca sabe em que momento que ele vai fazer o flare. O flare é aquele momento que ele vai agudizar e agravar realmente. Tem pacientes em UTI, né? E o que causa isso, doutora? É autoimune também. Então, o próprio organismo vai reagir... Vamos traduzir para o nosso telespectador, desculpa te cortar. O que é autoimune? A autoimunidade é o seu corpo estranhar algum componente dele. Então, por exemplo, isso pode acontecer no lúpus e em várias outras doenças, como a esclerose também. No lúpus em específico, isso é muito agressivo. Então, quer dizer que não é nada de fora, não? Não, é interno. Não é um vírus, não é uma bactéria, não é... agente externo, não? Não é um agente externo, porém, o agente externo ele pode ser o gatilho. Por exemplo, a exposição solar pode ser um gatilho. Um vírus, como ele citou, vai poder ser o momento que o paciente adoece, tá? A gente imagina que o corpo tem toda ali uma dinâmica que está funcionando de maneira equivocada e em algum dado momento esse organismo acorda e começa a reagir contra o próprio doente. Sei. Então, por isso que é tão grave, né? Realmente. Mas ela conta com fatores, sim, de influência hormonais. O sol é um fator muito importante nas pacientes com lúpus, né? Às vezes o paciente nem sabe, ele está vivendo uma vida normal, faz uma viagem, né? Se expõe de maneira exacerbada e acorda esse sistema imune. Mas para isso acontecer, não é por acaso. Ele tem que ter essa predisposição, ele tem que estar quase lá. E aí um fator estressor, de repente, né? Algo na família ou no trabalho, pode ser. Um vírus também é comum, bactéria.
E acomete mais mulheres também, né, doutora? Também, mais mulheres. É 9-1, é muito mais 9 para comum. 1. 9-1, é muito mais comum. Mas a prevalência na população é pequena, né? É bem menor, graças Bem a Deus, menor, porque é uma né? doença que a gente tem muito medo, né? Justamente por essa agressividade. O lúpus é uma doença agressiva, é uma doença que leva à mortalidade, É mesmo? índices elevados, né? E o que a gente realmente fica mais tenso é porque são mulheres jovens, é um paciente que você investe e essa nova terapêutica está trazendo para nós a oportunidade de bloquear esse sistema imune de uma forma muito mais potente, que ele vai na molécula certa. E tem tratamento, doutora? Tem tratamento, sim. Tem drogas muito boas que a gente pode oferecer hoje, sem sombra de dúvidas, uma chance maior a esse paciente, né? Sei. E já estamos chegando aqui a algumas perguntas, daqui a pouquinho a gente vai concentrar nas perguntas dos nossos telespectadores, mas para a gente fechar esse bloco aqui, eu queria que vocês falassem para a gente sobre outra doença que eu já li em algum lugar, fala que é o reumatologista que cuida, que é a psoríase. Sim. O que é essa doença? Tem muita gente que acha que psoríase é doença de pele, né? Exatamente. A psoríase é uma doença de predominância cutânea, então ela vai atingir a pele invariavelmente, mas ela também atinge as articulações, leva a deformidades também importantes, mãos, pés, outras juntas também podem ser acometidas. Mãos e pés. Mãos e pés mais frequentemente, tronco é só pele praticamente, e o dermatologista, quando ele se vê diante de um caso com acometimento articular, então ele pede esse parecer para reumato. E a reumato cuida no sentido de ampliar esse espectro de tratamento. Quando uma droga via oral, às vezes não está resolvendo, a gente tem opções terapêuticas hoje muito boas para isso. Sim. Tá? E tão boas que o paciente, às vezes, em 15, 20 dias, volta no dermatologista ou volta para o nosso consultório e o que a gente observa é uma pele 90% melhor, inclusive melhorando as articulações também. Mas você está certo, Afonso, no sentido de que ela é primariamente dermatológica, sim. Ela vai chegar para o dermato e o dermato é que vai solicitar essa avaliação em conjunto do reumatologista. E qual que é o primeiro sintoma, doutora? A coceira? Geralmente, a descamação é um sintoma muito comum. A psoríase ela tem vários tipos, ela pode ser pústula também, como se fossem pequenas micro bolinhas com pus. Tá? Ela pode ser pustulosa, ela pode ser em placas, mas praticamente toda psoríase vai descamar. E prurido também é comum, que é a coceira. É coceira, né? Exatamente, que é esse incômodo, né? Então essa área SUS, ela abrange muita coisa no organismo. Muita coisa. A reumatologia, ela é, por excelência, a área clínica que mais pode pegar qualquer parte. Então, por isso que ela tem essa interseção com a gastro, com a dermato, com a oftalmo, porque também as doenças reumáticas pegam muito o olho. É mesmo? Qual, por exemplo? Nós podemos ter as uveites, né? A espondilite tem uveite constantemente, a artrite também faz. Iridociclite, cada parte do olho pode ser acometida. É muita it, né? É muita it. A gente tem também o lúpus, né, que pode comprometer o sistema nervoso central. É mesmo? Né? O lúpus é uma doença, a doença que pode inflamar qualquer região do corpo, inclusive o olho, os vasos do olho, né, dando vasculite ocular, né? Tem a espondilite anquilosante que pode ter as manifestações extraarticulares, como ela citou, né, comprometendo o intestino, né? Comprometendo o olho, é muito comum, né? A gente ter uveíte em paciente, inflamação ocular. E o que eu estava pensando sobre aqui a psoríase é o seguinte: a gente sabe hoje que 40% dos pacientes com psoríase cutânea vão desenvolver um quadro chamado de artrite psoriática. Sim. Que a gente chama de é uma manifestação extracutânea, né? É a manifestação extraarticular. Ela tem vários tipos, né? A artrite psoriática é uma das que tem as formas mais diversificadas de acometimento articular. Ela pode inflamar coluna, quadril, mão. Ela pode parecer com artrite reumatoide, simular artrite reumatoide. Ela pode simular vários tipos de artrite específicos que sugerem várias formas. Então, assim, é uma doença que a reumatologia trata, né? E a nossa proposta hoje, com a Pulsar, que é o nosso centro de infusão, é abranger e dar o que há de melhor de tratamento para os pacientes aqui do norte de Minas. Né? Podendo estar usando essas drogas que até então não poderiam ser usadas sem o centro de infusão. Ok. A gente vai a um pequeno intervalo, doutoras. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos às perguntas dos telespectadores
E vamos conhecer um pouco da clínica Pulsar. É Centro de Infusão Pulsar, né? Exatamente. Exatamente. 3221-9498, 3216-6385, ligue e participe. Daqui a pouquinho a gente retorna. Aguarde. Vamos ver aqui. A mulher tem um nome, parece nome de remédio. Angeotrina Maria. Angeotrina. Meu neto de 8 anos está internado no HU com muita febre alta. Depois de tomar bezetacil, está sentindo muita dor na perna direita, no joelho. A febre não passa, ele não conversa, tem autismo. Recebi a notícia de que vai fazer uma cirurgia no joelho. Não sei o motivo. Pode ser reumatismo? Esse aí está com toda a cara de ser um reumatismo, sim. Mas aí é complexo, porque eu não sei se a gente vale a pena entrar num paciente internado, porque ele tem médico. Mas assim, tem jeito de ser, aí você explica isso aí. Vai evasivo, né? Não pode dizer porque está entendendo. Ou então falar que pode ser uma sepse também, um menino com autismo que não Agora informa, aqui, não. Arlete Aparecida, meu marido tem reumatismo no sangue e sente muitas dores no joelho. E quando incha muito o joelho, ele tem febre e sua demais. Porque de suor, mesmo sem tomar o remédio, para a febre ele transpira demais. Falou que ele tem o quê? Essa daí começou com o quê? Reumatismo no sangue. Então ele deve ter gota mesmo, né? Febre e sua demais. Poliartrite nodosa, é isso? Poliarterite. Poliarterite, poliarterite nodosa. Isso é grave. Doutora Isabela, tenho um gota e depois de retirar a carne vermelha da minha alimentação, estou me sentindo muito melhor. A carne vermelha realmente é muito prejudicial. Rosângela Lima, parabéns. Essa carne vermelha que ela citou. De volta com o Fala Doutor. Hoje converso aqui no nosso programa com as médicas reumatologistas, doutora Isabela Ferreira Costa e doutora Michele Alencar. Estão falando aqui bastante, né, sobre essa área tão importante da medicina, desmistificando muita coisa e nos ensinando muito, né, sobre o reumatismo, que não é uma doença, o reumatismo, né, doutora? Exatamente. O reumatismo engloba várias doenças, né? Exatamente, é um termo, né? É um tipo de vários subtipos, pode-se assim dizer. Na verdade, ele é um termo usado para caracterizar esse grupo. Agora, vocês, eu estava chamando de senhoras, né? Vou chamar de vocês, né, Filipinho? Duas doutoras jovens, e com iniciativa muito bacana, muito brilhante. Vocês resolveram criar aqui em Montes Claros esse centro de infusão, não é isso? Exatamente. Centro de infusão, no caso, é uma clínica. Por que esse nome Centro de Infusão e qual o porquê de montar esse centro de infusão? Nós trabalhamos em E por que não Montes chama Claros. clínica e sim centro de infusão, né? Exato. É uma clínica, né? Porque é um espaço onde a gente vai oferecer esse tratamento infusional. Então, eu vou explicar um pouquinho em detalhes, Afonso. A palavra infusão significa que você vai introduzir algo. Pode ser endovenoso, pode ser subcutâneo. Então, esse termo é um termo médico, né, que a gente usa. E a gente colocou o nome pulsar porque ele deriva da pulsoterapia, que eram as terapêuticas antigas, por exemplo, doses altas e cavalagem de corticoide, que resolviam muitos problemas, mas não todos. E o problema do corticoide em excesso é exatamente o efeito colateral dele. O que a gente pretende trazer, então, para a nossa cidade e região? A gente pretende trazer essas terapias que a gente não deixa de usar o corticoide, eventualmente nós vamos usar, mas em doses menores, por um curto pedaço, um período pequeno, e vamos tratar especificamente aquela doença. Então, o que a gente quer trazer? Uma droga anti-TNF, vamos falar em linhas gerais, o que seria isso? Vamos dar um exemplo, né? Antigamente, a medicina era como? Era uma droga que fazia muito efeito e ajudava na articulação. Hoje a gente tem a droga que vai exatamente naquele ponto. Por exemplo, numa molécula, que é o fator de necrose tumoral, e que ela é capaz de orquestrar toda uma resposta imune. Então, nós vamos conseguir bloquear esse sistema imune de uma forma sutil. Qual é a grande vantagem? O paciente tem pouco efeito colateral, ele vai na clínica 2 vezes por mês, uma vez, vai variar de acordo com cada droga, né, escolhida para o caso dele, e nós seguimos protocolos e consensos internacionais. Então, são diretrizes rígidas que todos os médicos do Brasil e do mundo já fazem e usam, e Montes Claros não tinha essa oportunidade de fazer. Porque a gente sabe o seguinte, o quanto o paciente vai melhorar depende da escolha da droga certa para ele. Então, cada doença, ela tem uma droga específica, sabe? E um mecanismo de ação. Montes Claros, qual era a nossa grande dificuldade? Vou aqui aproveitar esse momento para compartilhar com vocês.
da nossa realidade, que é precisar de um pronto-socorro, às vezes lotado, um paciente grave, um paciente em crise. Então, às vezes, a gente troca uma ideia com um colega e nós partimos daí a vontade de ter um lugar onde esse paciente não vai esperar, onde ele vai ser atendido de maneira individualizada. E tivemos alguns problemas, porque, como a gente sabe, todo hospital tem um índice altíssimo de infecção. Então, às vezes, um paciente imunodeprimido, que é o nosso, ele tem um sistema imune abalado, ele adentra para fazer uma medicação, já está com dor, sai de lá com infecção grave, ou muitas vezes, infelizmente, com risco de UTI, risco de vida. Então, a grande vantagem do centro é individualizar o tratamento e poder oferecer essa segurança maior, não só para o paciente, mas também para o médico que prescreve. Porque no momento que você indica uma droga boa, você está ali ligado com esse paciente, mas também querendo ver o resultado dele. Então, se o desfecho às vezes é uma infecção ou é uma fila de 2, 3 horas para conseguir fazer uma medicação dessa, né? Muitas vezes ele precisava internar. Então, nós queremos oferecer para ele ir à clínica, faz a medicação e volta para almoçar em casa de uma maneira totalmente confortável e segura. Porque todas essas medicações são assistidas por nós, somos reumatologistas, somos membro da Sociedade Brasileira com título, né? Vale a pena a gente dizer que nosso respaldo, então, ele não é só a nível local, mas a gente tem essas diretrizes que a gente segue internacionais, tudo que está fazendo no Brasil e no mundo, a gente traz, então, a oportunidade de oferecer para Montes Claros. Sei. Agora, doutor, uma pergunta que com certeza eu sei que ela vai vir daqui a pouco, não chegou aqui ainda não. Atende planos de saúde, só particular, pelo SUS, como é que é? Atendemos, sim, todos os planos, estamos inclusive buscando parcerias e fazemos absoluta questão de atender também o SUS, que vai ser um grande parceiro nosso no sentido de ver o paciente melhorar. Já atende pelo SUS ou vai atender ainda? Vamos atender pelo vai SUS. Atender pelo SUS. Exatamente, porque pelo SUS, na verdade, o paciente ele tem livre acesso. Verdade. Ele não precisa ter nenhum convênio para nos procurar. Nós vamos atender todos os pacientes do SUS. Inclusive, nós temos pacientes buscando medicações no SUS que vão ser, digamos, beneficiados, né, contemplados com isso, sem nenhum custo. Nós não vamos cobrar nada do SUS. É verdade. Tá? Porque é justo também que a gente possa devolver essa parte social. A gente vai fazer para o paciente de convênio e estamos também abrindo esse mesmo espaço para o paciente do público. Na verdade, essas medicações, elas são extremamente caras, sabe? Sim. Então, hoje, esses medicamentos, eles se tornam quase que inviáveis pelo particular. Certo. Então, eles são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, pelo governo estadual, pela Secretaria Estadual de Saúde, e são fornecidos pelos planos de saúde, né? Com total indicação, né? Específico para cada tipo de doença, cada tipo de medicamento. Ou então, através da justiça, né? Quando se determina. Existe a via judicial, dependendo da droga, o que não está liberada. Na verdade, os planos de saúde, pela legislação da ANS, geralmente eles cobrem. Geralmente cobrem, né? Algumas drogas a gente tem alguma dificuldade de conseguir, mas uma ou outra, geralmente, eles liberam. Mas, pela questão, alguns das drogas não estão na Secretaria Estadual, no rol da Secretaria Estadual. Sim. Essas a gente pode também ver pela via judicial, né? Conseguir. Mas, assim, isso aí é uma exceção ou outra, né, de um medicamento ou outro. Não é a regra. Doutoras, vamos começar a atender o nosso público? Com certeza. É a razão de ser do nosso programa, né? Com certeza, é um prazer. Vamos embora aqui. A Angiotrina Maria do bairro Santa Amaro, doutoras, ela disse que o neto dela, de 8 anos, está internado no HU com muita febre alta. Depois de tomar bezetacil, está sentindo muita dor na perna direita e no joelho. E a febre não passa. Ele não conversa, tem autismo e ela recebeu a notícia que vai fazer uma cirurgia no joelho. Diz ela que não sabe o motivo. Pode ser reumatismo? Sim, ele pode ter uma doença reumática, mas a gente precisa também afastar pelo fato dele não informar muito bem, como a dona Angiotrina comentou. Ele pode ter uma infecção também, pode ser uma artrite séptica. Isso dá muita febre, leva um paciente a rápida piora do quadro clínico, internações. E dor também, né? E muita dor. A Arlete Aparecida do bairro Maracanã, doutoras, diz que o marido tem reumatismo no sangue e sente muitas dores no joelho. E quando incha muito o joelho, ele tem febre e uma sudorese excessiva, sua demais. O porquê desse suor, mesmo sem tomar o remédio para a febre, ele transpira demais. A febre em si, ela é um sintoma de uma reação
inflamatória no corpo como um todo. Toda vez que nossa temperatura aumenta, o nosso corpo faz que a gente sue para quê? Para que a gente consiga eliminar essa temperatura elevada. Porque se a gente deixar uma febre chegar a 40 graus, ela pode desnaturar proteínas do cérebro, levar a quadros convulsivos. Então, só para a senhora entender que o suor é uma defesa do corpo dele, tentando eliminar aquele líquido e baixar a temperatura dele sem medicação. Tá? É um reflexo nosso. A Maria de Fátima do Delfino, ela quer saber se poliarterite nodose é um tipo de reumatismo e se é grave. É uma vasculite, tá? É uma vasculite bem mais importante realmente e é também chamada de reumatismo por estar no grupo dessas doenças. Ela pode ser grave, sim. O Marcelo Teles do Cristo Rei faz a pergunta específica para a doutora Isabela, né? Ele diz que tem gota e depois de retirar a carne vermelha da alimentação dele, está se sentindo muito melhor. E ele quer saber, a carne vermelha realmente é prejudicial? Sem sombra de dúvidas. No caso da gota... Tem gota principalmente, né, doutora? Com certeza é um nível de proteína muito alto. Então você fez muito bem, porque necessariamente a gota tem relação com a alimentação, com o metabolismo. Na verdade, a gota é um erro metabólico. Então você vai controlar muito melhor a doença controlando a alimentação. Por que o nome é gota serena, hein? Serenidade não tem nada, né? Talvez porque a gota dolorida. Talvez porque a gota dá a crise na madrugada, sabe? Eu nunca li nada sobre isso, mas a palavra serena, será que eles associam com sereno, né? Na madrugada é a crise, porque quando o paciente deita, ele precipita o ácido úrico. Mas tem esse nome, esse termo, sim. Gota serena. De maneira, né, usual, eles... A Rosângela Lima do Sintra ligou, doutora, te parabenizando, né? Obrigada. Parabenizando o programa e diz que é sua paciente e a considera a melhor médica do mundo. Fico feliz, muito obrigada. Ela disse que você resolveu o problema dela. A Rosângela Lima do bairro Sintra. A Rosângela é uma paciente em uso de biológico, que é essa droga moderna para artrite reumatoide, e realmente ela teve uma melhora, assim, incrível. Fico muito feliz e agradeço, porque minha satisfação maior é ver, né, realmente a remissão, o paciente entrar em remissão de doença. Hernandes Oliveira do Independência quer saber se reumatismo causa varizes. Não, não causa. Ele pode ter associação por exemplo, sobrecarga muito grande, o sangue não circula bem, um joelho com problema pode favorecer o aparecimento, ele pode facilitar. Mas a varize é uma insuficiência do sistema venoso, é uma doença vascular, não é um tipo de reumatismo. Não é um tipo de reumatismo. Ok. Muito obrigada. Vamos embora dar um tempo aqui de novo. Nosso último intervalo, tá? Daqui a pouquinho a gente retorna com o último bloco do programa Fala Doutor. Dá tempo ainda de você mandar sua pergunta, viu? Ainda temos várias aqui, mas se você tiver sua dúvida, liga correndo, que daqui a pouquinho tem o último bloco e ao final o sorteio do brinde, tá? A gente volta já, aguarde. De volta com o programa Fala Doutor, estou recebendo aqui as doutoras Isabela Ferreira Costa e a doutora Michele Alencar, são reumatologistas, e o Felipe está ali trazendo mais perguntas, né, Felipe? Corre aqui para a gente poder tentar ver se a gente consegue, nem que seja num ping-pong, doutoras, atender a todos os nossos telespectadores. Meu amigo Juarez da Silva, lá do Roxo Verde, um grande abraço para o Juarez. Deixa eu mandar uns abraços aqui também. Tem uma turma da Previmoc lá no estacionamento do Shopping Popular. De vez em quando eu estaciono o carro lá. Aí eles pedem sempre, manda um abraço para a gente, Afonso. Um abração para todos vocês aí. Nemboró também, lá do Shopping Popular, está sempre assistindo a gente. Um grande abraço. O Juarez, doutoras, ele ligou parabenizando por trazer essas duas profissionais e disse que o filho dele tem 44 anos e tem reumatismo, artrose e artrite. Só que ele mistura a bebida alcoólica com a medicação. Vai tomar o comprimido e deve tomar com um copinho de cerveja, né? Com isso ele tem febre alta, inchaço no cotovelo, punho, dedo das mãos, etc. O que é que pode acontecer com ele, uma vez que ele faz uso da bebida alcoólica e toma esses remédios tão fortes? Dependendo do tipo de medicamento que ele faz uso, pode ocorrer interação medicamentosa, principalmente se for aqueles medicamentos que agem em nível do sistema nervoso central. Se associado com a bebida alcoólica, pode causar rebaixamento do sistema nervoso central, né? E, geralmente, a bebida alcoólica, o que ela mais provoca é a redução mesmo da eficácia dos medicamentos. Provoca redução. Então, quer dizer, às vezes toma tanta e toma o remédio não faz efeito. E por isso ele inflama, tem dores, né? Então, Juarez, dá um toque no rapazinho para poder diminuir, né, a manguaça enquanto está tomando remédio. A Ildete, doutoras, do Nossa Senhora de Fátima, diz ela que é portadora de lúpus.
Primeiramente teve coceiras, depois manchas arredondadas no rosto, mais do lado esquerdo. Que tipo de tratamento devo fazer? Para as manchas, o que devo usar? Diz ela que está muito triste também. O que fazer? Ildete, nós gostaríamos primeiramente de dizer que nesse caso do lúpus tem chance de você ter lesão discoide, que é um caso mais importante, mais sério, digamos, e vale a pena uma avaliação clínica detalhada, uma avaliação médica, e nós estamos às ordens para te receber. Depois vamos deixar aqui com o Afonso o nosso contato, né? Sim. A gente tem que avaliar essa questão com detalhes, tá? Toda vez que um paciente diz que tem lúpus, é um sintoma de alerta para nós temos que olhar tudo, investigar clinicamente, ver se não tem órgão nobre envolvido, e pode contar com o nosso apoio. A Pulsar oferece com prazer para você essa oportunidade da gente fazer uma avaliação global. Ildete, olha que notícia boa, hein? Você disse que estava tão triste aí, fica um pouco mais alegre. Você acabou de ganhar aqui uma consulta e um tratamento com as doutoras lá, tá? Lá na clínica Pulsar, no Centro de Infusão Pulsar. Ildete, do bairro Nossa Senhora de Fátima, já vou até deixar separado aqui, Ildete, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Para você saber como é que você faz para poder procurar as doutoras. O Alair Pereira, doutoras, lá da Vila Luísa, diz que tem 62 anos e está sentindo dores na planta do calcanhar. O médico disse que pode ser esporão. O que é esporão? Qual o tratamento? Qual especialista posso procurar? É uma doença grave? Na verdade, a maioria das pessoas vão ter uma exostose óssea que aparece no calcâneo, né? Que é esse osso que fica atrás do pé, abaixo do tendão de Aquiles, né? Então, todos nós vamos ter um esporão com o passar dos anos. Uns vão ser sintomáticos e outros vão ser assintomáticos. Né? E o que pode estar acontecendo, às vezes, não é só o esporão em si que está causando a dor. É uma patologia que chama fasciite plantar, né? Que é caracterizada pela dor ao pisar pela manhã, né? Que a gente chama de dor inflamatória. Na hora que o paciente põe o pé de manhã no chão, ele sente a dor. É típico e característico da fasciite plantar. Agora, é o reumatologista que cuida? Pode ser o reumatologista também, né? Ou ortopedista também. Mas, assim, a gente chama de acometimento de partes moles, né? E o tratamento consiste mais em infiltração, fisioterapia, tudo isso. Doutoras, infelizmente, Guilherme falou aí que a gente só tem mais 4 minutos, né, Gui? Mas está acabando, passa rápido, né? Passa rápido. E tem 4 perguntas aqui. Vamos fazer um ping-pong? Bem rapidinho. A Flávia Frois do Canelas. As doutoras podem falar da baixa imunidade? Ela disse que tem 46 anos, tem artrite há mais de 10 anos, com deformidades. Usa o medicamento adalimumab. Isso? Adalimumab? Gostaria de saber sobre esse medicamento e qual é o efeito colateral. Essa droga é uma das drogas mais eficazes e potentes, e é o anti-TNF que a gente comentou mais cedo, Flávia, e realmente a resposta é maravilhosa, como você deve estar vivenciando. Quanto a essa questão da baixa imunidade, você não precisa se preocupar, porque ele age um componente específico. Então, ele tem pouquíssimos efeitos colaterais. É uma droga excelente para o seu caso. O João de Almeida, do Independência, ligou parabenizando o programa. Excelente entrevista. Obrigado, João. Maria Aparecida Pereira, do Santa Eugênia. Quer saber se a pessoa que teve zika, dengue e chikungunya pode vir a ter dores reumáticas? Sim, com certeza. Pergunta, é muito bacana. comum, né, Tá esse bem na acometimento. O acometimento articular nessas doenças é muito comum. O Wagner Melo, lá da cidade de Mirabela, quer saber se a psoríase pode ser por falta de alguma proteína. Se sim, qual? A psoríase é uma doença autoimune também, né? É uma disfunção imunológica mesmo, uma bagunça imunológica. Uma bagunça imunológica. Uma bagunça? É isso mesmo que entendi? Keila Lima, do Monte Carmelo. Tenho tireoide e psoríase. Bem, tireoide todos nós temos, né? Agora tem que saber se é hipotireoidismo ou hipertireoidismo, né? Isso eu aprendi, foi com o doutor Ezequiel Novaes, né? Ele falou assim, Afonso, todo mundo chega lá e fala assim, ó, eu tenho tireoide. Ele falou, eu também tenho. Agora, se é hipo ou hiper, né? Bem, tem problema de tireoide, psoríase na pele e fortes dores no joelho e no tornozelo. E sempre estou com febre. Pode ser reumatismo? Sim, ela deve ter sim um acometimento articular pela psoríase. Vale a pena também uma avaliação completa, porque as doenças da tireoide também são autoimunes. Tudo isso está orquestrando um acometimento imunológico. Então, vale a pena a gente avaliar, sim. Dá tempo de mais perguntas, Gui? Dá. Denise Duarte, do Delfino.
A pessoa que sente muita friagem nos pés, dói até os ossos, irradiando até os joelhos, isso pode ser reumatismo? Friagem nos pés, dói até os ossos, irradiando até o joelho. Para poder falar melhor, a gente teria que saber a idade do paciente, colher mais dados, sabe? Não tem como. Nos membros inferiores, pode ter alteração vascular, que é mais comum, né? Então, tem que colher melhor a história para entender. E para fechar, doutora, Josiane Lima do Acácias, excesso de peso pode causar reumatismo? Pode causar o tipo osteoarticular, que é o degenerativo do desgaste. Então, ele é um reumatismo por envelhecimento da sobrecarga articular, tá? Então, se a pessoa é jovem, o peso oferece uma carga muito maior do que durante uma vida de uma pessoa que não tem esse problema com o peso. Então, vale a pena, sim, também cuidar disso. Na verdade, hoje também a gente sabe que o tecido adiposo produz substâncias que entram na fisiopatologia da osteoartrite, né? Então, até aquela osteoartrite de mãos pode ser predisposta pelo excesso de tecido adiposo. Exatamente. Né? Doutora Michele e doutora Isabela, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer a participação de vocês aqui no programa Fala Doutor. E me ajuda aqui, doutora Isabela, a escolher o ganhador do brinde da Drogaria Minas Brasil. Assim, claro. Quem vai ser o sortudo ou a sortuda? Deixa eu ver. Foi João de Almeida, do bairro Independência, telefone final 7768. João, o brinde da Minas Brasil é seu, tá? A gente vai entrar em contato com você para saber como acompanhar o seu brinde. E aí o DET do Nossa Senhora de Fátima ganhou também aqui. Afonso. E nós que queremos agradecer essa oportunidade, né, de podermos falar um pouco dessas terapias modernas e oferecer para Montes Claros o que há de melhor, pois o norte de Minas todo, né, a medicina em si, né, Michele, merece essa evolução e vocês todos também. E nós é que agradecemos a oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Sucesso cada vez maior. Fala, doutor, fica por aqui. Nosso próximo encontro é na quarta-feira que vem. Boa noite e até lá.